Oi, meus amores! Eu resolvi fazer uma receita que já faz um tempo que eu não faço, eu tô morrendo de saudade, que é a palha italiana. Quando eu resolvi filmar para vocês mostrando o passo a passo, os meus amigos amaram, porque eles também estão morrendo de saudade. Então, eu vou unir o útil ao agradável, a minha vontade de comer, a vontade da minha equipe comer palha italiana, e ainda vou mostrar para vocês como é que eu faço. A palha italiana foi um dos doces que eu mais vendi na época que eu trabalhava com encomenda. É tranquilo de fazer, vocês vão ver que não tem muito mistério. É delicioso, sabe assim, você juntar várias coisas deliciosas e não tem como dar errado. Pronto, é tipo isso. E as pessoas adoram. Então, dá pra fazer estilo pra colocar na mesa, como um docinho fino. Dá pra colocar também naquela mesa no final do casamento que chama mesa digestivo, sabe qual é? Pronto, dá pra colocar nela também no meio dos biscoitinhos e dá pra oferecer como lembrancinha. A palha italiana a gente consegue fazer tipo a embalagem do bem casado, dá pra colocar tecido, crepom, fita. No final do vídeo eu vou mostrar pra vocês. Mas vamos começar? Ó, primeira coisa que vocês têm que deixar preparado antes de começar. Quebra todo o biscoito antes, tá? E eu vou começar por isso, porque enquanto eu falo dos outros ingredientes e do que precisa, eu vou quebrando aqui os biscoitos. A gente vai precisar de leite condensado, chocolate, e aí esse aqui, especificamente eu tô usando o meio amargo 70%. Quem já assistiu alguma aula comigo sabe que eu tenho problemas com coisas doces demais, né? E aí eu vou usar ele para não ficar tão doce, mas sabe uma forma que fica muito boa? É você usar chocolate em pó. Porque na época que eu vendia, eu fazia com chocolate em pó 50%, fica maravilhoso. E aí, na hora que eu for colocar a receita pra você, eu te digo exatamente a proporção, tá? Eu vejo direitinho. Então, ó, leite condensado, chocolate em gotas, nesse caso aqui 70%, manteiga, o biscoito que eu tô triturando, e aí a glucose. A glucose branca, a gente se encontra nessas lojas de artigos para confeitaria, tá? E ela vai servir pra quê? Pra tua palha italiana não açucarar. Sabe quando o brigadeiro passa uns dias que a gente fez e ele fica com aquela capinha de açúcar? Eu não vou mentir que eu adoro aquilo ali, é sério, mas não é legal vender porque a maioria das pessoas associam como uma coisa que tá feita há muito tempo, tá velho e tal. Eu particularmente gosto, mas é aquela coisa, a gente tem que ter uma diferença entre o que a gente gosta e o que a gente vende, né? Porque você tem que vender para a maioria das pessoas o que elas gostam. Então a glucose vai entrar aí, ela vai te ajudar a não açucarar a palha italiana. Então vocês viram que é praticamente um brigadeiro com biscoito, né? No final. E aí a partir disso dá para fazer muita variação legal. É claro que eu tenho que começar pelo clássico, né? Porque para você fazer o contemporâneo, fazer as variações, você tem que sempre dominar bem o clássico. E aí a outra coisa importante, pronto, já falei dos ingredientes, né? Leite condensado, chocolate, manteiga, glucose e o biscoito. E aí a outra coisa importante é que antes de você começar a receita, além de você ter o biscoitinho já quebrado, é importante que você já tenha um lugar onde você vai espalhar a palha italiana. Porque como eu falei, deixa eu catar aqui o biscoito que tá lá no fundo, pronto. Como eu falei, a palha italiana tem muitas formas de ser apresentada. Então, mas a que eu vou fazer hoje, eu vou espalhar ela numa assadeira para depois cortar. Gente, eu adoro o formato quadrado, assim, na confeitaria. Eu acho muito bonito, principalmente porque a maioria das pessoas fazem redondo, né? Brigadeiro, docinho enrolado. Então, quando a gente faz quadrado, a gente foge um pouco do óbvio. Aí, o que que eu vou fazer? Deixa eu ver se tem mais algum biscoito aqui. Eu não fui muito feliz nessa vasilha, não, porque eu tô derrubando mais do que quebrando os biscoitos, mas enfim. Voltando, eu vou usar essa assadeira aqui, que ela é retangular. Para fazer exatamente a medida dela, você pode fazer 3 latas de leite condensado. Só que aqui eu vou fazer uma receita só, uma receita pequenininha. Então eu vou usar em cima dela um aro como esse, ó, quadradinho, tá? E aí só você vê o tamanho certinho. Se você não tiver um baixinho, não tem problema, pode ser um desse aqui. E aí, pra palha não grudar, você vai usar um plastiquinho como esse aqui.
a gente compra a bobina, certo? E destaca esse plástico. Então, vai ser, ó, se você fizer 3 latas e tiver a assadeira exatamente no tamanho, é só você colocar o plástico, coloca mais de um, tá? Coloca com sobra para as laterais, que vai ficar mais fácil. Você vai colocar a assadeira e o plástico. Se você fizer uma receita menor e precisar delimitar o espaço, como eu tô fazendo aqui, é só você colocar. Deixa eu ajeitar para te mostrar, peraí. Assim. Vou até mostrar aqui para essa câmera, porque aí vai ser a assadeira, o plástico e o aro, tá? Então, enquanto eu quebro aqui os meus últimos biscoitos, eu vou repassando se eu preciso lembrar de falar mais alguma coisa, mas eu acho que não. E aí, vou lavar minhas mãos pra gente começar. Vamos lá, vou colocar o leite condensado. Vou colocar chocolate, a manteiga, e a glucose. Se você fizer só para comer em casa, não precisa colocar não, tá? Porque eu tenho certeza que ela não vai durar muitos dias, talvez você e sua família comam no mesmo dia, mas para fazer para vender é bem importante, certo? Deixa eu juntar tudo isso aqui. E aí, é isso. Eu vou mexer, a gente vai ali agora pro fogão, pra gente mexer isso aqui pra dar um ponto, tipo ponto de brigadeiro. E aí eu vou mostrando também exatamente como chegar, tá? Bem importante, ó, só começa a fazer a receita quando isso aqui tiver quebrado e isso aqui tiver em ordem também. Porque quando aqui começar a ferver, você vai ter que mexer como se não houvesse um amanhã. E é bem importante que você não largue isso aqui pra ainda ter que quebrar, tá? Então, ó, antes de começar, biscoito quebrado e a assadeira já prontinha. Bora lá? Ligo aqui o fogo. Nesse início, eu vou começar com fogo alto. Porque ele demora um pouco para pegar, mas é bem importante que quando começar a ferver, você diminua o fogo, pelo menos para médio, de preferência para baixo, porque senão você não vai ter controle do quanto que o brigadeiro vai pegar no fundo da panela. E é bem importante que você mexa, como eu já falei, como se não houvesse um amanhã. E não é para misturar as coisas não, porque a gente vai mexer isso aqui por tanto tempo que no final das contas elas vão acabar sendo misturadas. Você precisa focar em raspar o fundo e as laterais da panela, porque é aí onde o brigadeiro está recebendo o calor, né? O contato dele com o calor maior. Então, a gente precisa que essa temperatura chegue ao brigadeiro inteiro de forma homogênea. Eu sempre prefiro usar uma espátula de silicone, porque assim eu consigo raspar bem direitinho, lateral, fundo, lateral, fundo. E aí, o chocolate começa a derreter, a manteiga começa a derreter, tudo começa a ficar da mesma cor. E daqui a pouquinho a cozinha vai cheirar, que vai ficar uma delícia, você vai sentir vontade de comer toda a receita sozinho. E aí ele começou a fazer esse barulhinho, que é de começar a pegar no fundo da panela. Esse é o momento da gente diminuir o fogo. E agora sim você vai precisar mexer muito, 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 muito. Sempre focado em raspar o fundo. E aí é interessante que você preste atenção, por exemplo, sabe no carro que tem um ponto cego? Muitas vezes você mexendo o brigadeiro, você vai ter um ponto cego também. Então, você pode virar a panela, porque se tiver algum lugar que tiver sido esquecido, ao virar a panela você vai pegá-lo também.
Mexe o meio, mexe a lateral, raspa bem. E aí muita gente tem dificuldade no ponto do brigadeiro. Até porque, dependendo do ingrediente que a gente acrescente, o ponto certo do brigadeiro vai se comportar de uma forma diferente. Quem aqui já fez brigadeiro, por exemplo, sem chocolate? Ou com alguma castanha, nozes? Ele muda um pouco. Então, se você tem dúvida, uma coisa que você pode fazer é pegar uma colher, tirar um pouquinho do brigadeiro, colocar diretamente no freezer, porque aí ele vai gelar bem rápido, e aí você toca nele e vê a textura que ele tá. Se tiver numa textura boa para enrolar, aí você para, tira, se não, você pode voltar a mexer um pouquinho. Outra coisa, o brigadeiro não tá pronto quando ele desgruda do fundo da panela. Quando ele desgruda, ele ainda precisa um pouquinho mais. Ele precisa desgrudar do fundo e da lateral da panela. E eu gosto de levantar assim, ó. Tá vendo que ele tá caindo com muita facilidade? Eu preciso mexer só mais um pouquinho. Quando ele cair como uns grumos, ó, só mais um pouco. Aí tá bom. Mas é como eu falei, dependendo de cada adição de ingrediente, ele precisa de uma textura diferente. Ó, tá vendo que ele caiu mais como um grumo agora? Prontinho. Perfeito. Outra coisa que é bem importante é depois que você tirar do fogo, você mexa um pouquinho antes de espalhar na assadeira. E aí, vamos voltar pra lá? Prontinho. Brigadeiro mexido. Assim que a gente tira do fogo, a gente vai colocar todo o biscoito de uma vez. Vai misturar, não mexa muito, tá? Senão você vai quebrar demais o biscoito e vai ficar uma maçaroca aqui, não é o objetivo. Então, ó, vou misturar, sem derrubar, Natalinha. Ninguém viu. Ai, tá quente. Pronto. Ai. Ai, gente, que cheiro é esse? Prontinho, tudo misturado, eu vou colocar aqui na assadeira. Uma coisa que eu fiz foi untar o aro. Por quê? A parte que tá aqui no saquinho, ela vai desgrudar com facilidade, porque depois que gelar é só a gente puxar o saquinho e vai dar tudo certo. Agora o aro é importante que vocês untem o interior, tá? Aí, ó, vou despejar aqui. Ih, acho que ficou muito, vamos ver. Ai, gente, que delícia! E esse aqui que ficou na panela, eu já dou alguém. Já dou pra alguém aqui comer, meninos. Divirta-se. E aí a gente vai espalhar para que ele fique bem homogêneo. Aí você pega uma espátula normal, faça isso enquanto tá quente, tá? Depois vai te dar um trabalho insano. Então pressiona bem, ó. Pressiona bem, para que ele fique bem no formato quadrado. Acho que eu coloquei demais aqui, mas tudo bem. Porque depois também a gente vai modelar. Então depois dá para dar uma arrumadinha, tá? Mas aí você deixa da melhor forma possível para que te dê menos trabalho depois.
Deixa eu tirar aqui o excesso. E aí, esse excesso quem vai comer sou eu. Lógico. Prontinho. E aí, vamos lá. Se você pretende fazer isso aqui para vender, eu vou te dar uma dica. Se você mexer hoje, cobre ele com plástico, tá? Deixa de um dia para o outro, ou em geladeira, ou em temperatura ambiente mesmo, não tem problema. E corta no dia seguinte. Ele vai te dar muito menos trabalho. Como esse aqui, eu preciso que ele fique pronto quanto antes para eu já finalizar aqui, cortar e comer. Eu vou levar para gelar. Você pode fazer isso também se você tiver pressa, tá? Eu vou cobrir com o mesmo plástico que eu usei aqui, ó. Que é esse aqui. Você coloca por cima. Dá uma apertadinha. E leva para gelar. E aí daqui a pouco eu volto. Então, a palha italiana já gelou, agora é hora de finalizar. Eu vou mostrar pra você a minha finalização favorita, tá? E aí, o que você vai fazer? Você vai tirar o plástico. Eu gosto muito de usar esse tipo de espátula aqui, ó. Ela é cortante, eu já me cortei nela, inclusive, lavando as 78 vezes. Tomem cuidado, agora eu aprendi. E aí, lembra de untar, passar um pouquinho de manteiga nela, porque aí você vai conseguir cortar de forma mais fácil, não vai ficar grudando tanto. E é por isso que é importante também você dar o ponto certo no brigadeiro antes de colocar o biscoito, porque se ela ficar muito molenga, vai ser muito difícil finalizar e ela não vai ficar inteirinha. Mas também se ficar muito duro, vai ser não muito agradável na hora de comer. Então é um balanço aí, tá? E aí o que você vai fazer? Você primeiro corta todas as laterais aqui para dispensar o aro depois. E aí, ó, marca e corta. Eu tô querendo fazer desse tamanho aqui, ó, porque eu acho ele bem bonitinho. Ele fica bem delicado e ele fica quase um cubo, fica um pouco mais baixo, não é um cubo perfeito não, mas fica bem bonitinho. E aí, você vai cortar. Se você não tiver experiência com corte, eu te sugiro pegar uma régua mesmo, saber exatamente o tamanho que você quer, marcar e depois cortar tudo, porque ele vai ficar assim, ó. Hoje em dia eu corto no olho mesmo, porque eu já fiz isso 78 milhões de vezes, então você começa a ter um pouquinho de simetria no teu olhar e você começa a saber exatamente qual que é o tamanho. Mas você pode usar uma régua sem problema ou uma guitarra de corte, caso você tenha, tá? Aí você vai cortar todos eles aqui, ele vai ficar desse jeito e aí a gente vai pegar daqui. E aí vai ser o seguinte, caso a tua palha italiana esteja um pouquinho mais molinha, você pode passar um pouquinho de manteiga só na ponta do dedo. E aí, ó, destaquei ela aqui do grupo, do conjunto. Coloco no açúcar. E aí, você precisa encontrar um equilíbrio, porque açúcar demais também não vai ficar legal, tá? Eu gosto de dar essas batidinhas, porque aí o excesso de açúcar sai. E aí é sempre importante dar essa modelada nela, porque se tiver tido algum biscoitinho pra fora, você coloca ele no lugar e ele fica assim, bem quadradinho. Olha que lindo. E aí você vai finalizando um a um. Sempre lembrando que a palha italiana tem muitas formas de se finalizar, tá? Você pode fazer ela um pouco mais cremosa, o brigadeiro, né, não fazer ele tão firme. E você pode rechear uma casquinha de chocolate, tipo uma trufa, um bombom, um copinho de chocolate. Você pode rechear com a palha italiana. Ele vai ficar bem saboroso. Você pode cortar esses quadrados e banhar no chocolate também. Vai dar um pouco mais de trabalho, mas fica muito bom também. E você pode fazer redondo, pode finalizar com chocolate em pó 50%, com cacau, como você preferir. Isso são as variações de formato de finalização. Fora que você consegue fazer
usando essa base de receita, uma palha italiana branca com óleo quebrado dentro. Ai, que delícia. Fica muito bom. O que eu fazia quando eu tinha que produzir muitas palhas italianas era pegar uma assadeira maior, colocar açúcar de confeiteiro na assadeira inteira, destacar todas as palhas, colocar lá, balançar um pouquinho, dar uma virada nelas e aí eu ia finalizando uma a uma, porque ficava mais prático de fazer uma quantidade maior de uma vez. Esse tamanho é perfeito para você vender como se fosse um docinho mesmo. Ele fica ótimo tanto na mesa de doces quanto na mesa de digestivos também. Mas se você quiser usar como lembrancinha, eu te sugiro fazer um quadrado mais baixinho do que esse. E eu lembro que eu vendia mais ou menos o tamanho 4,5 por 4,5 ou 5 por 5, tamanho de brownie, sabe? E aí você pode embalar no celofane e embalar inclusive no crepom e fita, no tecido e fita, como se fosse um bem casado. E aí você vende como uma lembrancinha mesmo, de aniversário. As pessoas adoram, adoram. E vende bastante. Eu não sei se você está acostumado a congelar doces, mas a palha italiana congela muito bem. E aí você pode ter sempre ela finalizada, dessa forma aqui, ou até embalada, congelada no freezer. Vai acontecer do açúcar ficar um pouquinho mais úmido, na verdade não é nem úmido, mas ele vai ficar com menos aparência de açúcar depois que congelar, tipo esse aqui, ó. Mas não tem problema nenhum, que ele não vai molhar, tá? Você pode fazer tranquilamente que vai ficar ótimo. Eu tô aqui falando com você e eu tô salivando, não vejo a hora de experimentar um. Finalizei algumas. Falta finalizar essas aqui. Eu vou encerrar esse vídeo, porque minha equipe não aguenta mais esperar. Eles estão tudo aqui querendo experimentar a palha italiana. E aí depois que eu fechar com vocês, eu vou finalizar essas aqui e vou dar para eles comerem. E vou comer também, claro, que eu tô morrendo de saudade dela. Olha que linda que ela fica. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Faz também na tua casa, porque hoje vai ser, pelo menos pra mim, vai ser um dia muito feliz, porque eu vou relembrar, porque eu trabalhava com encomenda, e vou comer bastante hoje, assim, já estou lidando com esse detalhe. Espero que você faça em casa também, e quando fizer, lembra de me mandar direct, lembra de me marcar, porque eu vou adorar ver, tá bom? Um beijo!